Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui hoje, retornando depois de 9 dias fora, numa jornada maravilhosa, jornada das 7 direções na Chapada dos Veadeiros. E foi um momento assim, muito especial para mim, porque eu tive várias oportunidades, né, de fazer mergulhos internos, de aprofundamento, de autoconhecimento e de autocuidado. E também estou feliz de recebê-los hoje aqui para mais uma live Saúde da Mulher, lives para a vida. E os temas são sempre bem variados, né, gente? Eu procuro trazer profissionais de diversas áreas de atuação e são diversos saberes, diversos sabores, como eu costumo dizer. E isso que é o grande tempero da vida, né? A gente ter essa abrangência, essa vastidão e aproveitar, né, cada momento e toda a informação possível para que a gente transforme isso tudo numa grande sabedoria, para que a gente também leve para a nossa vida, faça grandes transformações e a cada dia que passa a gente se transforma em um ser humano melhor, né? E esse ser humano melhor vai ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, enfim, vários benefícios. Agora, gente, hoje o tema está sobre a meditação. Então, medite, respire e mude sua alquimia interior. Hoje recebo com muito carinho, com muita alegria, a querida Fernanda. A Fernanda vem para poder colaborar, trazer um conhecimento que é muito antigo, né, de um estudo muito vasto e muito antigo. Então, Fernanda Diniz é professora de yoga, ela assim, trabalha com várias práticas, né, meditativas e de respiração. Ela também colabora, é uma colaboradora da Escola Engenharia da Alma, da nossa querida Sandra Strauss, e faz outros diversos trabalhos. Então, recebo com muito carinho Fernanda, para fazer essa troca gostosa aqui pra gente, visando a saúde integral, visando qualidade de vida. E vamos fazer uma interface também, né? Com a nossa cartografia, com a nossa história de vida, tudo que a nossa história tem a nos revelar, com a teoria dos setênios, isto é, de 7 em 7 anos, as oportunidades, as crises, os crescimentos e tudo aquilo que a gente escolhe fazer. Então, vamos ver aqui, a Fê já deve estar na torcida. Vamos ver se a Fernanda já entra. Boa noite, Thaís e Adriana está aqui também. Oi, queridos. Fernanda! Oi, querida! Boa noite! Boa noite. Deixa eu só me ajeitar aqui, que eu acho que eu tô A gente tá num quadro, depois vai para outro, tem que se acertar, né? tudo certo. Eu fiquei aqui na dúvida do lugar, aí estava escuro, eu botei uma luz aí, mas tá tudo certo, tá dando para me ver, né? Claro que sim, Que tá dando para bom. te ver, tu tá linda. Fernanda, minha Boa querida, noite. gratidão por ter aceito o meu convite, de estar aqui comigo nesse projeto que está no ar desde 2021. É um projeto que eu levo com muito carinho, porque é uma maneira da gente levar, né, para o mundo, para as pessoas queridas e para as pessoas, né, que são multiplicadores, né? Um pedacinho do nosso saber, um pedacinho do nosso sabor, do nosso tempero, né, de vida, aquilo que a gente ama, acredita e faz assim. Eu falo que é de coração mesmo, né? Porque é aquilo que a gente realiza, é aquilo que vem genuíno e a gente coloca no mundo e põe essa roda para girar, né? Então, como eu falei aqui um instantinho atrás, mencionando que você é professora de yoga, trabalha com várias práticas, né, meditativas e também com essa questão da respiração. E o tema de hoje é esse, né, Fernanda? Nesse mundo agitado, nesse mundo de tantos atropelos,
tudo aquilo que a prática, essa prática em especial, pode trazer de um grande benefício para uma qualidade de vida e para a saúde integral mesmo. Sim. Então, passo a palavra para ti. Gratidão. Prazer, muito prazer estar aqui. Acho muito legal esse trabalho, essa interface que você cria, né, de diferentes saberes e também voltado, né, para a saúde da mulher, algo que todos podem se beneficiar, mas acho super importante também trazer esse foco para nós mulheres. Porque eu acho que a tendência muitas vezes é que a gente vai se negligenciando, a gente também é muito cobrada, a gente se cobra muito. Então, esse lugar do autocuidado, né, do auto-olhar, da auto-investigação, é muito importante, né, para nós, seres humanos de modo geral, mas falando agora com o público feminino, eu acredito muito. E aí eu fiquei super feliz com o convite, né, da gente trocar, e acho super interessante quando né, o pouco que eu conheci do seu trabalho, e eu já comecei a ver várias pontes, né, com o que eu também faço e com os ensinamentos do Kundalini Yoga, né? Eu sou professora formada pelo KRI, que é o Kundalini International Research Institute, que é uma instituição super séria, né, de Kundalini Yoga, e essa é a minha formação. E aí, ao longo da minha prática, assim, depois de formada, eu também fui expandindo, né? Então, eu pratico Vinyasa, eu pratico Hatha, mas realmente a minha formação e o meu mergulho, eu acho que também a minha paixão é no Kundalini Yoga, assim, é onde talvez eu tenha navegado mais também pelos conhecimentos, pelos ensinamentos. Então assim, do ponto de vista, eu queria trazer sobre a respiração, não focar tanto no aspecto assim biomecânico, né, biomédico e também fisiológico, porque eu acho que são aspectos que estão um pouco mais no sentido comum, assim, a gente sabe, né, eu acho que, assim, por mais que a gente não seja da área médica, da área científica, isso circula muito, hoje em dia está muito algo que os antigos, os yogis antigos já falavam, muito anterior à medicina ressaltar a importância da respiração, eles já traziam isso nos ensinamentos, a gente vê nos textos antigos toda a sabedoria que eles, né, e todos os conhecimentos, mas o que eu queria trazer mais, então, não é tanto esse aspecto científico, fisiológico, mas um aspecto um pouco mais filosófico e da gente pensar na respiração como algo que mobiliza, até fazendo uma analogia com o seu trabalho, mobiliza a nossa cartografia energética. Eu pensei nisso, assim, porque você trabalha com cartografia biográfica, né? Aí eu falei, o nosso corpo é um mapa, assim, super complexo. A gente tem, de fato, uma cartografia energética, que é estudada pelo yoga, assim, há milhares de anos, e não só pelo yoga. Se a gente for, todos os diversos saberes orientais já estudavam, né? A medicina chinesa, né? É o que talvez está mais forte para a gente, porque chegou muito forte no Ocidente, né? Mas existem outros saberes que a gente desconhece, que mergulham, olham para a saúde, para o nosso bem-estar, com esse olhar para essa cartografia energética. Então, assim... Achei ótimo você fazer essa analogia, né, cartográfica, porque realmente tudo é um grande mapa. Tudo nos leva a caminhos, a possibilidades, né? E usufruir disso é realmente entrar nessa vibe do conhecimento mesmo, né? Mergulhar fundo. Não, como é que funciona assim, né? Para o yoga, a respiração, eu diria assim, a respiração está disponível, né, para todos nós, não a respiração, mas o que a respiração traz, né? Eu gosto de pensar na respiração como uma ferramenta, é uma forma da gente pensar de forma bem prática, né, num aspecto mais denso e concreto da respiração, a respiração como uma solução e a respiração como um espelho. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Ela é um espelho porque ela mostra, ela revela como é que a gente está. Ela revela muito rapidamente o nosso estado emocional, nosso estado mental, revela inclusive padrões de comportamento, padrões aprendidos lá na infância, né? Padrões de pensamento. Então, a respiração é um grande espelho e ela é uma ferramenta que tá a nosso dispor desde sempre. E porque ela ao mesmo tempo que ela é involuntária, ela é inconsciente, ela também é consciente. Ela é uma das poucas, né? Tem um médico da Ayurveda que eu gosto muito, que eu acompanho o trabalho dele, o Matheus Macedo,
que ele fala que a respiração é a única atividade metabólica que conecta os mundos consciente e inconsciente. E que, então, ao mesmo tempo que ela é automática, a gente pode interferir na respiração. Outras atividades metabólicas a gente não consegue interferir com essa assertividade que a gente interfere na respiração. E o que o yoga fala já, né, há milhares de anos e até hoje a gente fala, e não só fala, a gente estuda e a gente pratica, é o como, sabe? O que está dado, o que a respiração traz, né, do ponto de vista fisiológico, científico, bioquímico, essa troca gasosa de oxigênio, gás carbônico, e do ponto de vista iógico, né, dessa cartografia energética, o que ela traz para a gente? Ela traz prana. Prana é a energia vital, é a força da vida. Então, assim, quando a gente respira, no yoga, inclusive, a gente está muito mais interessado nessa mobilização de prana do que em absorver muito oxigênio, ou liberar muito gás carbônico. Essa troca gasosa, ela é quase que uma consequência, mas a gente está realmente mais interessado em aprofundar a nossa relação com essa energia vital e com esse mapa energético complexo, esses mapas energéticos, né, que existem no corpo. Então, eu acho que assim, de maneira para resumir, e aí o que isso muda na nossa vida, né? Quando você começa, porque, por exemplo, todos temos o quê? Todos temos a respiração disponível e todos temos o ar disponível, né? Por enquanto a gente ainda tem ar disponível, né? Nem sempre é o melhor ar, mas está disponível. Mas o como a gente vai refinando no yoga. Como que a gente se relaciona com isso que está disponível, né? Como que a gente tem uma respiração funcional, né? Porque a respiração ela pode ser funcional ou disfuncional. E o quem somos nós, né? No yoga a gente chama que nós somos o prani, a respiração é aquilo que traz prana, e pranayama é o como. Pranayama é como a gente mobiliza e direciona esses movimentos do prana nessa cartografia energética que é o nosso corpo. O nosso corpo, eu estou falando não só do corpo físico, denso, eu estou falando do corpo, dos nossos corpos de energia também, que para a gente entender esse assunto, a gente tem que abrir um pouco a nossa mente ocidental para a gente pensar um pouco com essa psique oriental, né? A gente não é negar os nossos saberes, mas é fazer eles um pouco o que você faz aqui, né? Conversar. Exato. Os saberes conversam, são cosmologias diferentes, né? E cada vez mais a ciência está conversando também com essas práticas, né, digamos, integrativas, alternativas, que a gente tem vários nomes, tem gente que chama de práticas integrativas, alternativas ou orientais, sistêmicas. Então, assim, a ciência já se rendeu também que olhar para isso também é importante. Então, aí só para fechar, eu vou deixar você falar, é só assim, para fechar o que eu queria trazer, o que o prana muda para você, né? Ok, legal. O yoga faz a gente aumentar a nossa relação com o prana e a gente redirecionar esses movimentos dessa energia vital no corpo. O que isso muda? Muda muita coisa. Assim, isso é realmente... Aí eu posso falar da minha experiência, isso é muito nítido, assim, a energia que a gente começa a ter para realizar, para criar e para se relacionar, inclusive para descansar. É engraçado isso, como a vitalidade é importante também para poder relaxar. Todo mundo já deve ter passado por isso, quando você está extremamente cansado, né? Tipo, quando eu trabalhava num esquema, às vezes, que eu era muitas horas no computador, não sei o quê, e você fica tão mental, assim, você usa tão pouco o seu corpo, mas você usa muita energia mental, né? Você está extremamente cansado e não fazia yoga nessa época, nada disso. Às vezes, muita dificuldade de relaxar. Assim, o corpo não regenera, porque você demora para desligar. Então, trabalhar essa energia é muito importante, inclusive, para poder relaxar. Mas para poder criar, para poder projetar, para poder ter ideias novas, ter insights, se auto-investigar, sabe? E buscando formas de você acessar a vitalidade além do corpo físico. Porque isso é muito importante com a idade também, falando para nós mulheres, né? Eu tenho 46 anos. E é fato que assim, eu sempre fiz esporte a minha vida toda, mas vai mudando a nossa vitalidade, a gente tem que aceitar isso, tudo vai se transformando. Mas a gente começa a acessar uma força vital que vai além do físico, sabe?
é uma vitalidade como um estado de consciência. Então, assim, parece abstrato, mas é muito concreto ao mesmo tempo. A respiração tem Super esse poder. real, né? Exato. Ela tem esse poder de unir, né? O que é o sutil com a matéria, né? O consciente com o inconsciente, como o Matheus Macedo fala. Então, enfim, vou deixar vocês trazer um pouco também, porque eu gosto de falar, eu vou, né? Ah, que bom, você gosta de falar, eu também gosto de falar, e a gente está aqui realmente trazendo várias questões, né? Eu acho muito interessante, Fernanda, porque quando o corpo físico ele está numa formação X, pronto para nascer, o primeiro ato do ser humano é a inspiração. Quando há esse corte de cordão umbilical, aí dá, né? É aquela força que entra, é aquela inspiração. E o nosso último ato em vida é a expiração. Então, essa vida, né, que a gente vem construindo, eu falo desde o 00, né? Como eu trabalho em setênios, eu vou colocando 0007 e aí por Sim. diante. É uma grande respiração. E algo que, como você bem colocou, a gente já tem o corpo físico, a gente já tem todo o aparelho, né, para isso. O que acontece ao longo da vida que a gente às vezes desaprende, a gente tem um impacto, né? Tanto interno quanto externo, como, por exemplo, uma crise de pânico, uma ansiedade, que você tem uma alteração, né, nesse processo, ou externo, quando você passa por um medo, por uma agressão, alguma coisa, e isso tudo vem como dados, né, como realmente modelos, exemplos, e muitas pessoas não saem desse, eu falo dessa roda, né, que fica aí, para que realmente consigam usufruir no melhor possível desse momento de presença e desse momento de reconstituição, de reconstrução. Sim. Como é que você percebe isso? É muito legal isso que você falou, né? De que a primeira coisa que a gente faz de uma forma totalmente intuitiva, né? Como se a gente já nasce sabendo, é respirar, né? Tem um texto bem bonito, né? Do yoga que fala assim, que fala que primeiro vem a palavra e depois a respiração. Porque ele traz isso, que primeiro é o e aí respira. Como que o grito gera essa abertura dos É o pulmões. verbo, né? Tem o verbo em primeiro Exato. lugar. Exato. E cria-se, e ao longo da vida toda, a gente tem essa relação íntima entre a fala, a palavra, a nossa comunicação e a nossa respiração, né? Então a gente vê isso muito claramente quando a gente precisa falar em público, né? O quanto a gente fica sem ar, né, na hora de falar em público, porque fica nervoso, ou então você também. Enfim, várias situações. O cantor, né? O cantor tem que trabalhar muito a respiração, então tem toda essa questão. Mas o que eu queria trazer, assim, é que no yoga, né, disse que quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente está recebendo prana através da nossa mãe. Que a gente está recebendo ali tudo, toda essa energia, além do alimento, da nutrição, dessa parte mais densa, a gente está recebendo uma nutrição sutil. A gente está sendo nutrido por de força vital. E quando a gente nasce, o cordão é cortado, que a gente continua recebendo esse prana do universo. Assim, a gente tem um centro de energia no corpo que fica justamente a localização física, isso é de acordo com os ensinamentos do Kundalini Yoga, fica mais abaixo do umbigo, uns 3 dedos abaixo do umbigo, que é o nosso principal centro de energia, também chamado de Nabi. E esse centro de energia é como se fosse assim o disjuntor central da onde partem todos os nadis, que são como se fossem, imaginam, tubos invisíveis, são canais, que a gente chama, são canais sutis de energia que vão nutrindo todo o seu corpo. E que você nunca perde essa conexão com o universo, a não ser no momento. E no momento que você morre, na verdade, o corpo deixa de ter prana, mas a sua alma continua tendo essa conexão com o universo. Então, isso é bem bonito, né? Então, assim, Muito. mas tem uma frase de um monge budista que ele fala que o discípulo pergunta para o monge, né? Monge, qual é a essência da vida? E ele responde simplesmente, é o ar que entra e o ar que sai. Quando o ar sai e não entra mais,
a vida acabou, a matéria acabou, né? Aí começa outra coisa. Que a Sim. gente, né? Então, assim, mas falando sobre o que você perguntou também de forma mais prática, quando eu falei de, por exemplo, respiração disfuncional, isso que você falou, né? Pô, tem pessoas que, mesmo sabendo disso, elas têm um padrão respiratório que não ajuda elas. É como se elas não conseguissem fazer uso dessa ferramenta. Essa ferramenta não se transforma numa solução. Lembra que eu falei no começo? A respiração Sim, pode ser ferramenta, solução e espelho. É uma sim. ferramenta mal utilizada, ela não vira uma solução. A respiração disfuncional, ela gera muita ansiedade. E a ansiedade gera respiração disfuncional. É tipo assim, quem veio primeiro, sabe? O ovo ou a galinha? A gente muitas vezes não sabe, Uhum. sabe? Assim, você começou uma ansiedade, você pode ter começado uma ansiedade por estar respirando mal, entendeu? Quando você respira mal, você aumenta muito o seu nível de CO2 e a gente, né, e cada um tem uma tolerância a CO2 diferente e tem todo um mecanismo mesmo neurológico, bioquímico que é ativado no corpo que contribui para essa ansiedade, entendeu? Então a respiração disfuncional ela gera ansiedade, é uma alimentação, como se fala isso, retroalimentação, elas se retroalimentam, Uhum. né? E o que Sim. seria uma respiração disfuncional, né? Aí tem vários tipos de respiração disfuncional, mas em geral a gente chama de que é uma respiração muito curta, muito concentrada aqui, só na região peitoral. A gente não usa toda a nossa. A gente no yoga tem muita metáfora, né? A gente fala, eu gosto muito da metáfora que fala usar toda a sua árvore respiratória, desde a raiz, o tronco e os galhos. Então é como se a gente ficasse só no galho ali, só muito aqui em cima, sabe? Uma respiração mais curtinha. E, em geral, na respiração disfuncional, a pessoa não expira quase, ela expira muito pouco. Ela se preocupa muito em. Você escuta muito, né? Aí, desde criança, de repente, você né, tá chorando, tá chateado, vai, respira fundo. E a Sim. tendência é só fazer isso aqui. Muitas vezes prender até. Uhum. Aí, sabe? Porque você segura o choro, né? Então tem uma coisa assim, a gente não é ensinado a soltar o ar, sabe? Então tem que ter essa dinâmica de dar e receber. Você recebe o prana e você devolve a pana. A pana é uma qualidade do prana, que é Oh, essa eliminação. Então isso tem que estar o tempo todo, assim. O ideal é que você realmente equilibre a sua inspiração com a sua expiração. Você não adianta você ter uma inspiração muito longa e profunda e uma expiração muito curto. reduzida, porque o que acontece é que você não esvazia, você não tira todo o ar velho dos pulmões, e a parte mais rica em capilares dos pulmões é justamente a base dos pulmões, e aí quando você não tem esse movimento, o diafragma é um músculo muito importante, que a gente não tem tanto controle do diafragma, e isso a gente vai refinando no yoga, a gente começa a mobilizar muito o nosso diafragma. Então, quando a gente expira, a gente traz a barriga para dentro, a gente empurra o diafragma lá para cima, com essa pressão. Uhum. Tudo muito sutil. E aí o diafragma ajuda a espremer essa base dos pulmões e tirar todo o resíduo de ar, entendeu? Então, quando você limpa tudo, imagina, você limpa, você abre espaço para o novo. Aí você se absorve mais prana, e aí você devolve de novo. Aí você, sabe? Então, essa troca tem que ser. É bem interessante, né? Porque a gente realmente escuta o inspira, mas raríssimas vezes eu escutei alguém falar assim, expira total, né? Justamente para acontecer esse equilíbrio, né? De receber e de doar, fazer a troca, a introspecção e depois você devolver, né, enfim, para o entorno, né, digamos assim. E realmente, né? Agora raciocinando, eu nunca tinha pensado nisso, que a gente tem mais a tendência de querer colocar o ar para dentro e do que expelir e fazer o processo, né? Do que viver. Isso pode ser até um apego nosso inconsciente, né? Que a gente tem essa coisa, a gente quer se nutrir o tempo todo, né? Então a gente tem um Uhum. pouco esse lugar, assim, a gente precisa, mas a gente precisa ter esse lugar muito forte também de soltar, de liberar, de desapegar. E a expiração é uma das coisas que realmente mais acalma, sabe? Então, assim, Sim. muitas práticas que vão trabalhar, por exemplo, com a redução do estresse, às vezes a gente dobra o tempo da expiração,
sabe? Você Olha, inspira em 4, expira em 8. sim, Entendeu? Você vai interessante. fazendo esses exercícios de realmente incentivar mais essa respiração. Uhum. E é muito. Tem um professor meu, né, que, enfim, que eu estou trabalhando agora com ele, eu tô me tornando professora de formação para formar, né, instrutores de Kundalini Yoga. Então, eu estou trabalhando no curso coordenado por ele, pelo Jivan Preet, e ele falou uma frase que eu achei tão legal, que foi, ele falou, né, quando estava dando para os alunos esse módulo de respiração, ele falou assim: a respiração é o yoga que nunca nos abandona. Então, Olha, assim, e aí o que ele quer dizer com isso, né? O yoga é uma sabedoria, com entendeu? certeza. A respiração é essa sabedoria que nunca te abandona. Uhum. Então, por mais que você, às vezes, faz tudo contra ela, né? Sei lá, fume, não sei o quê, não respira direito, enfim, Uhum. ela tá ali, disponível para você. E uma vez que você aprende, você aumenta a sua intimidade com ela, a sua relação com essa sabedoria, isso pode te ajudar em diversos momentos do seu dia, da sua vida, e e ela é uma coisa, ela vai trazer algo que vai estar disponível para você, porque você começa a internalizar isso, então fica disponível para você, Sim. sabe? Essa cura fica Uhum. disponível, assim, porque de tanto que você pratica, na hora que você precisa, Tá ali, quase assim, sabe? tá Tá ali. ali. E você sabe usar também. Você começa Uhum. a ter muito intuitivamente a aprender a modular e a fazer a respiração que você precisa, né? Se você vai correr, você vai fazer uma respiração. Se você Uhum. quer se acalmar num voo que está tendo uma turbulência. Eu tive uma situação na UTI com meu filho ano passado que a respiração foi fundamental para eu poder ficar assim centrada, Sim. sabe? E teve um momento que eu me senti tão forte, tão inteira, e me deu tanta certeza que estava tudo certo, sabe? Que a gente precisava passar por aquilo, que ia ficar Uhum. tudo bem, graças a Deus ficou. Que eu estava ouvindo aquele muito tinha um bebê que estava em muito sofrimento assim naquele dia que um lugar assim de que eu falei assim, cara, o que que eu posso fazer para ajudar, sabe? Eu saí do leito do meu filho e fui falar com as enfermeiras e elas, obrigada, mas está tudo certo, e tal, e elas estavam muito cansadas. Aham. Eu falei, se vocês quiserem, eu ofereci, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma respiração juntas quando vocês tiverem uma oportunidade. A gente conversou um pouco. Eu tenho isso na cabeça até hoje, que eu falei, gente, eu quero fazer um trabalho na UTI um dia, sabe? Porque Super, super válido e cara, são necessário, pessoas que né? precisam muito, né? Que elas não têm tempo de respirar, né? É o tempo todo. Naquele pique E danado, né? é. Fernanda, deixa eu te interromper aqui um minutinho. É que a Sandra é uma querida, fizemos cursos juntos na antroposofia. Ela fez uma pergunta um pouco mais específica, aí vamos ver se a gente consegue responder aqui. Ela fala assim, ó, quando existem regiões já fibrosadas nos pulmões, é possível ampliar com yoga? Como é que você pensa isso? Ou talvez precisemos de algo um pouco mais específico? Como é que é isso? Sim. Eu vou ser bem sincero, assim, eu não tenho um conhecimento, assim, em detalhes sobre doenças pulmonares e o que o yoga é capaz de regenerar. O que eu sei, assim, é que o yoga vai realmente trabalhar, ele vai fortalecer muito o seu diafragma e aumentar a flexibilidade do diafragma. E através desse movimento do diafragma, você consegue aumentar a capacidade pulmonar. Entendeu? Agora, Uhum. assim, essa questão de áreas fibrosadas, eu não entendo se são áreas que realmente já estão, tipo, não absorvem. Desgastadas sem É, uma regeneração possível, é isso que né? eu não sei dizer, se elas não absorvem mais nada de oxigênio, né? Se essa troca Sim. gasosa não ocorre, realmente eu vou ficar devendo uma resposta mais concreta para essa pergunta. Mas eu não tenho dúvidas de que o yoga ajuda a realmente aumentar essa mobilidade dos pulmões a partir desse movimento do diafragma, sabe? Então, assim, realmente o diafragma é a chave da respiração e a gente trabalha muito com essa mobilidade do diafragma no yoga, assim. Ela fala aqui mais abaixo, né, que ela teve uma pneumonite e bronquiolite graves em março desse ano. E aí ela está iniciando uma reabilitação cardiopulmonar na próxima semana, né? Então ela está cheia de esperança. De repente tem essa questão que você colocou, né? Como vai estar trabalhando, né? Toda essa musculatura, a consciência, a presença. Eu acho que isso tudo
são assim, vamos unir forças, né? E, de repente, com o acompanhamento médico, a Sandra também é médica, né? Legal. Enfim, passa por isso. Então, Sandrinha, depois a gente conversa em off para algo mais específico e vamos É, eu posso pesquisar. Acho pesquisar que é mais também. interessante pesquisar e Sim. ajudar nesse sentido, né? E E assim, meu aí, filho, que eu só mencionei só porque ela falou da pneumonia, sim, meu filho teve uma pneumonia atípica e muito agressiva, né? E realmente, assim, ele se recuperou totalmente só com exercícios respiratórios. Assim, ele tinha fisioterapia, tudo bem que ele é um adolescente, então tem uma regeneração sim, muito rápida, não chegou a ficar nenhuma lesão no pulmão, mas essa que é a minha dúvida, né? O sim, nível dessa lesão. sim. Mas eu lembro que um dos exercícios realmente mais utilizados era a expiração. Entendeu? Você ficar realmente soprando o máximo que você conseguir, né, para fazer a água borbulhar. E eu também fiz Uhum. alguns exercícios com ele. Então, assim, essa importância da expiração, né? Sim. Fernanda, nós temos 5 perguntas que foram para a caixinha que eu coloquei hoje no vídeo, né? Ah, tá. Vamos dar uma olhadinha nessas perguntas? Como é que a gente Então, vê? não, eu vou Ah, ter que você não falar, vê. não vai ter Tá, como eu vou tá, falar aqui. tá. Eu deixei já tudo pronto aqui para eu poder ler para você. Então, vamos lá. É, Como obter ajuda para tratar compulsão alimentar através da meditação? Gente, deixar claro assim, a gente está numa tentativa de trazer realmente o tema. Quando entrar em outras áreas médicas, etc., a gente tem que ter todo um cuidado, porque todo o trabalho que nós fazemos, eu digo por mim, digo também por Fernanda, são terapias, consideradas terapias complementares. Não são nem alternativas, porque não tem alternativa para a medicina, né? Mas sim, claro, tudo que a gente traz tem esse quê do auxílio para a gente fazer realmente a complementação de algo que está em um processo médico, né? Possivelmente. Aqui no caso de uma nutricionista, de uma endócrina e por aí vai. Mas vamos tentar ver aqui essa questão da compulsão. Fernanda, você acredita que com a questão da meditação, desse posicionamento, de um trabalho no qual você convoca o seu pensar, o seu sentir, o seu querer, nesse alinhamento, a gente possa auxiliar nessa questão da compulsividade? Eu acredito que sim, assim, eu acredito bastante que sim. Porque assim, a meditação, né, ela pode ser entendida e deve ser entendida como um processo de mergulho, assim, tem uma frase da poeta Rumi que ela fala isso, né? Se você quer encontrar uma pérola, mergulhe bem profundo. Então, é um processo de autoinvestigação. Assim, é um processo. Tem um professor também que falou outro dia, que é um professor que eu faço aula, o Ale Toledo, que ele falou: meditação também é uma forma da gente criar espaços internos. Achei bem bonita essa metáfora também. Mas porque, assim, é uma forma de observação, de investigação profunda, que leva a gente a entrar em contato com aquilo que a gente com aquilo que a gente está, com os nossos sofrimentos e com as nossas potências também, entendeu? Mas, assim, a gente entra em contato com sofrimentos, com sombras, com padrões, com Exato. compulsivos. Então, isso, né, isso é uma sombra que você vai entrar em contato e não é fácil, muitas vezes, entrar em contato. É desconfortável. Então, assim, tem muita gente que pergunta para mim, meditar é difícil? Eu falo, não vou mentir. Pode ser difícil, sim. Como pode ser maravilhoso, sabe? Tem os dois lados, assim. Mas você, dependendo do seu momento, do seu sofrimento, pode ser que seja incômodo, que seja difícil, que seja desafiador, mas tem um lugar que esse mergulho, né? Esse exercício de criar espaços para você também criar espaço e ao mesmo tempo criar distância. Você cria um distanciamento, você consegue se colocar numa posição de observadora, porque a gente fica muito misturada às nossas dores, Uhum. né? E isso a gente fica identificado, isso ajuda, atrapalha demais, atrapalha demais a gente no processo de cura, de liberação. Uhum. Então, a meditação ela cria um distanciamento e esse distanciamento também ajuda você a ter insights. E são insights que muitas Uhum. vezes são insights que não vêm num lugar muito racional, não. Exato. Vem, às vezes, de um lugar
que você não explica muito, mas um lugar de intuição, Exato. sabe? Vem às vezes insights e limpezas, sabe? Eu já vivi limpezas profundas em meditações, assim, Kundalini Yoga tem meditações super fortes que às vezes na hora você tem, às vezes raiva, às vezes vontade de chorar, São várias às vezes, emoções, e né? você tem que lidar com essa, você tem que entender que tudo que chega no seu campo durante a meditação são formas de energia que você estão chegando. E você tem que você cria uma distância com isso e você redireciona essas energias para o foco da meditação. Porque tem meditações assim, né, com diferentes focos. Então, a gente está falando aqui não é só da meditação de ficar em silêncio parada. Muitas vezes, quando a gente está em sofrimento, é melhor a gente começar com meditações mais ativas. O que é meditação ativa? Uma meditação que tem um mantra para você focar, que tem um foco de olhar, que tem coisas que você vai ter que sincronizar com o seu corpo, até mesmo movimentos, mudras. E esse tipo de meditação, ela traz uma presença muito grande, porque a sua mente tende a oscilar muito, né? E a querer te levar para fora. A mente não quer meditar. Entendeu? Mas você vários vai convidando. elementos de distração na hora que a gente está tentando. Não é nem distração, também tem o sofrimento, né? Tem distração, mas tem o sofrimento, tem a ansiedade, tudo isso são, digamos assim, inimigas da meditação. Mas quando você vai, né? A ideia, talvez inimigas não é nem uma boa palavra, porque a ideia não é você combater no sentido assim, vou negar a minha ansiedade, vou negar a minha raiva, sabe? Realmente você ganha uma distância e você começa, inclusive, a entender a causa da sua raiva. Você pode, de repente, ter um insight da causa da sua compulsão. Sabe? Peraí. E você começa a entender melhor o seu problema. Porque nessa questão, é muito válido também, quando vem esses insights, você se localizar, né, na sua linha da vida, quando que essa compulsão iniciou, né? Então, com quantos anos, em qual setênio, quais eram as questões daquele momento, quem estava envolvido, o que aconteceu, e se trabalhar nesse sentido, né? Para um reconhecimento de área, para tomar uma atitude no presente, para tentar realmente fazer essa grande transformação, né? Total. Isso que você falou me fez lembrar de outra frase da Rumi que eu gosto muito, assim, dos versos e dos textos, que ela fala assim: no momento em que você aceita, a pergunta me fez pensar assim, no momento que você aceitar os problemas que lhe foram dados, a porta se abrirá. Então, assim, é um pouco assim, essa aceitação não é uma aceitação passiva, sabe? Tipo assim, eu estou disposta a olhar para isso de um outro lugar. Eu estou disposta a realmente... Então, assim, a meditação ela pode ser percebida como um espelho mesmo, também através do qual a gente vê a nossa mente refletida, sabe? E a partir desse lugar de afastamento e desidentificação, você vai criando um relacionamento mais harmônico com você, com a sua mente, com suas dores, com seus problemas. Você também se cobra menos, sabe? Se julga menos, enfim, solta um pouco. E contra os gatilhos, né? Também. Exato. Beleza. E aqui, Fernanda, a gente pode entrar até na segunda pergunta, né? Meditação guiada e não guiada tem efeitos diferentes? Então, hoje eu até postei um vídeo sobre isso no Instagram, que estava lendo um texto, né, desse livro que chama Quatro Pilares da Saúde. Tá? A gente está estudando esse livro num projeto social que eu trabalho, que eu dou aula de yoga, né, no yoga de rua. E aí ele fala, né, no pilar do silêncio, que ele fala muito sobre meditação, né, os quatro pilares são silêncio, alimentação, movimento e sono. Aí no pilar do silêncio ele fala justamente isso, né? Ele traz, né, essa ideia de que para a gente não se apegar às técnicas, sabe? Não, assim, que as técnicas de meditação elas só querem é um processo, é uma jornada que quer te levar como aqui de novo com a ideia do mapa, né? De um percurso, te levar do ponto A do ponto B, sabe? E para te levar você pode usar diferentes transportes. Você pode ir de bicicleta, você pode ir de cavalo, você pode ir de carro, você pode ir caminhando.
Você pode, sabe? Então, assim, é quase isso, assim, as técnicas, realmente os efeitos são diferentes. Você tem que encontrar. Eu sou a favor da gente experimentar. Eu acho que assim, que eu sou muito eclética, isso sou eu. Mas eu acho que é muito interessante a gente experimentar e diferentes, assim, por mais que você fale, mas eu gosto só de meditar com mantra. É interessante você de vez em quando meditar sem mantra, só com a respiração, sabe? Eu acho que assim, essa diversidade que a gente tem, inclusive a Escola de Engenharia da Alma é um exemplo muito legal, né? A gente tem de segunda a sexta, cada dia uma meditação totalmente diferente. Então, assim, são experiências de você estar experimentando, assim, e pensar nisso, a meditação como uma ferramenta que te apoia nessa limpeza, que te apoia nesse mergulho, que te apoia nessa conexão com você, com essa conexão também com as suas dores, porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa se desconectar da dor, né? E não é esse o caminho. Eu, pelo menos, não Não tem acredito que nem seja como. isso, sabe? Não dá. É, Não dá. é. Beleza. E tem outra pergunta aqui. Olha só. Qual a técnica para silenciar a mente agitada para os iniciantes na meditação? Se é que Então, existe uma técnica não, específica, eu mas a gente pode. acho que não é só, eu acho que não tem só uma técnica. Eu acredito que as meditações do Kundalini Yoga, que são as meditações que eu tenho mais, que eu me aprofundei mais, tenho mais prática e mais estudo, tem muitas meditações voltadas para isso, para a gente trabalhar o silenciamento da mente. Muitas dessas meditações que trabalham com o silenciamento da mente são meditações que usam a respiração. Que aliam a respiração ao processo meditativo, entendeu? Então, os pranayamas, que são essas técnicas para a gente mobilizar o prana, estão presentes na meditação como parte integrante da meditação. Então, por exemplo, me veio agora uma prática que é muito simples, assim, que eu já usei, eu tenho um pouco de medo de avião quando eu estou sem os meus filhos. Uma fantasia, já teve caso na minha família e tal, e teve uma situação que o avião estava com uma turbulência muito forte e eu fiquei muito agitada internamente. Apesar de eu não demonstrar, eu estava com muita agitação interna, muito pensamento sombrio de morte e assim, sabe, desde assim, meu Deus, né, como é que vai ser, não sei o quê. Eu tapei a minha narina direita, eu inspirei somente pela esquerda e soltei bem lento pela boca, como se eu quisesse soprar uma vela sem apagá-la. Fiquei fazendo isso um tempo. Essa é uma meditação chamada meditação para acalmar a mente. É um pranayama, que também é uma meditação. Entendeu? Então, são exercícios simples, assim, mas que te colocam num outro estado rápido. Mas existem outras muito mais profundas que a gente tem uma técnica chamada Japa Yoga, que é uma técnica que a gente usa mantras monotônicos, é uma repetição constante, que você vai criando um fluxo de som, e o som, o Japa, ele fala que ele corta, ele vem como uma espada que corta o ego e corta também as flutuações mentais. Então, assim, é muito interessante essas técnicas do Japa, que são repetições, 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 e muitas vezes com mudra, com foco do olhar, e você entra, não tem como a sua mente não pensar nesse momento. Se você estiver entoando mantra, porque você começa a entrar numa frequência mesmo, né? Você muda a sua frequência. Sim. E é isso, você silencia. Então, tudo bem, mas aí eu acabo a técnica e volta todo o barulho. Mas é sobre isso, entendeu? É sobre isso também. É sobre a gente lidar com essa oscilação. A gente não E um vai dia ficar de cada vez, né? Exato. E o silêncio não é, às vezes, a gente tem uma percepção de que a gente precisa se esforçar para fazer silêncio, né? Eu gostei muito de quando esse autor fala sobre esse livro que eu estou falando, Quatro Pilares da Saúde, está muito forte agora porque eu estou estudando ele com a Mari, acabou de falar aqui, Yoga de Rua Presente. Sim, Estou sim. estudando isso ele com os alunos e a gente tem discutido bastante. Ele fala que o silêncio, ele sempre esteve e está em nós, em cada um de nós. Por mais barulhento que você seja, por mais agitado que você seja, você não tem que se esforçar para fazer silêncio, você tem que só ir tirando camadas. Você não coloca uma camada de silêncio em cima da fala, você tira a camada de fala.
sim. entendeu? Então é um pouco esse lugar de vai Tem uma tirando, vai estratégia, né? Quando você tirando. tem essa sacada. Exato. E aí, Fernanda, eu vou fazer uma ponte aqui. Eu não sei nem se seria uma ponte correta, mas eu acho que daria. Você falou dessa questão, né? A mente está tumultuada, aí internamente, aí faz essa respiração. A outra pergunta foi: alguma dica de práticas seguras para atingir estados de alteração de consciência através da respiração? Como é que fica isso? Então, eu vou falar de acordo com como a gente entende a consciência no Kundalini Yoga, tá? Beleza. A gente, a gente entende a consciência como uma frequência que não está restrita no tempo e no espaço. Uhum. E a mente é como se fosse um instrumento que a consciência usa. é, é, na verdade, assim, a consciência é uma frequência e a mente é justamente a mente cria narrativas restritas no tempo e espaço. A consciência usa a mente para criar essas narrativas Sim. restritas no tempo e espaço, mas a mente ela pode estar conectada a essa frequência mais ampla da consciência ou totalmente desconectada. Tipo, essas narrativas podem ser intrigas mentais, entendeu? Sim. Então, assim, a gente não entende tanto esse lugar de alteração de consciência. Então, é muito mais esse lugar da gente. O que a gente quer fazer no Kundalini Yoga é aproximar cada vez mais a nossa mente da nossa consciência. Para que assim, é quase assim, a voz da sua mente se torne cada vez mais a voz da sua consciência. E o que seria isso, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a mente ela vai lá e pega a frequência da consciência e traduz ela nessas narrativas aleatórias, narrativas às vezes que são muito conectadas às demandas do ego, muito imediatistas, muito paranoicas, muito, enfim, julgadoras, controladoras. E a gente, quando e disse, né, eu acho bem bonito isso, que no Kundalini Yoga, quando a gente está nesse lugar da mente criando essas narrativas totalmente desconectadas da consciência, a gente é muito guiado por uma moral e por uma moral autocentrada e egocêntrica que a gente foca naquilo que é bom pra gente e a gente meio que esquece do outro. Tem um lugar assim de um olhar muito eu foco no que é bom para mim, eu sou imediatista, eu busco o prazer imediato. É um olhar assim guiado por essa moral do ego. E quando a narrativa da mente se aproxima à frequência da consciência, a gente aumenta o nosso discernimento, a gente aumenta a nossa clareza, a gente ganha mais visão de contexto, Assertividade, né? a gente ganha inteligência emocional, inteligência. E aí tem uma coisa que é super bonita que fala: nesse caso, quando mente e consciência estão ali, né, entrelaçadas, você passa a focar no que é bom para o todo, ainda que não seja o melhor para você naquele momento. É uma busca não pelo prazer imediato, mas é uma busca pelo propósito. Você ganha uma paciência diferente, você ganha uma tolerância diferente, uma maturidade e ganhos a longo prazo. E E você é uma. sai Então, do eu, né, para esse todo e somos todos um. E aí a coisa se forma, né, num equilíbrio, quer dizer, numa tentativa desse equilíbrio, né? Então eu vejo muito mais nesse lugar assim da gente entender que a meditação ela pode ser essa. Tem uma metáfora que se usa muito no Kundalini Yoga que fala que a meditação é uma chuveirada mental. É como se você entrou numa cachoeira ali para dar uma limpada mesmo na sua mente e diz que a gente tem que estar sempre limpando. Por mais que a gente limpa, vai ter sempre alguma coisa para limpar. Para limpar, para soltar, para... Então, a partir dessa chuveirada mental que a gente limpa o nosso subconsciente, que é onde ficam registradas assim, muitas impressões desde a nossa infância, padrões, a gente é como se assim, a gente consegue abrir espaço para essa manifestação maior da consciência. Então, teve uma vez que lembrei de agora na formação, a gente estava estudando a glândula pineal e toda essa questão, né, da glândula pineal conecta a gente à nossa identidade infinita, expansão de consciência. Eu estava com isso na cabeça, ai meu Deus, eu quero desenvolver mais a minha pineal, o que eu tenho que fazer? Aí eu fui perguntar para uma das minhas professoras, que é uma grande mestra para mim até hoje, e aí ela falou assim para mim, você quer desenvolver a sua pineal? Pega mais conflito na sua vida para você lidar. Aí eu olhei para ela e falei, mas não era essa a resposta que eu queria. Entendeu?
querida. Pegar tipo mais assim, sabe? conflito é aquilo. Ele está querendo se livrar deles, mas realmente o refino passa justamente por isso, né? De você tirar esses pedaços, tirar essas camadas, Exato, mas é um enfim. pouco esse lugar para você lidar com o conflito de uma forma cada vez mais Sim, sofisticada, menos guiada elabora, pela né? moral do ego e mais guiada pela ética da consciência, sabe? Sim, muito bacana. Fernanda, tem mais uma pergunta aqui, e essa sim é uma pergunta de ordem super prática, né? Como fazer com que o yoga vire uma prática na nossa rotina tão corrida? Boa pergunta. Não, porque eu acho que assim, é justamente isso. A rotina é realmente corrida e a gente no yoga a gente tem o que a gente chama de sadhana. Sadhana é a nossa prática espiritual que deve ser diária. É um lugar da gente construir disciplina, da Uhum. gente construir compromisso, que é um compromisso, sobretudo com nós, né? Com o nosso autocuidado, com essa autoinvestigação, com a nossa saúde, né? Mas a sadhana não precisa ser muito longa. Isso que é assim, a gente muitas vezes começa né, eu lembrei da expressão matar a aula quando a gente está na escola, a gente começa a matar a sadhana, Uhum. porque às vezes a gente bota metas muito grandes, né? Nossa, eu tenho que fazer essa meditação durante 40 minutos todos os dias. Às vezes você não vai ter esse tempo, de fato. Então, se você começar com uma sadhana você pode começar com uma sadhana de 3 minutos. Existem várias meditações no Kundalini Yoga que o tempo mínimo é 3 minutos. Aí você fala, 3 minutos não vai fazer diferença. Faz diferença. Experimenta fazer 3 minutos de meditação todo dia quando você acordar durante um mês. Você vai ver que vai fazer diferença. Com certeza. E é claro que se você, com o tempo, for podendo aumentar isso gradualmente, agora eu vou passar para 7 minutos, vou passar para 10. Né? Eu estou falando esses tempos assim, número ímpar, porque a gente trabalha muito com esses tempos número ímpar no Kundalini Yoga, mas pode ser outros tempos também. Sim. Mas assim, eu entendo que é muito esse lugar de começar pequeno, começa no simples. Sabe, eu trouxe até uma prática de respiração, se der tempo a gente vai fazer Vai rapidinho no final, sim. para que é um exercício simples, que assim, eu aconselho assim, pô, se a gente puder fazer todo dia antes de uma refeição, porque, por exemplo, eu falo isso até para mim, muitas vezes assim, tem coisas que são sagradas que eu faço com toda a presença, nem sempre eu como com presença. Muitas vezes, é o momento da comida, tenho que adiantar alguma coisa no celular, né? Se eu estou Uhum. sozinha, se eu estou com alguém, eu não vou ficar no celular, mas então, assim, é uma forma da gente trazer presença até para nossa refeição. Mas você pode fazer antes de qualquer outro momento, antes de dormir, sabe? É esse exercício que eu vou trazer. É um exercício simples, que é você realmente conectar com a sua respiração e reduzir o ritmo respiratório. Então, assim, eu gosto de trazer um pouco esse lugar da gente simplificar, sabe? Simplifica. O yoga não precisa ser complexo, hermético, não precisa ser super alongado, você não precisa ter um corpo assim, assado para fazer yoga, sabe? Realmente o Kundalini Yoga é muito forte isso. O Kundalini Yoga é uma prática que é acessível, democrática, e não só o Kundalini Yoga, tem várias outras práticas também, sabe? Então a gente Sim. entender que é para todo mundo, sim, sabe? Então eu acho que é isso. Beleza. Fernanda, deixa eu te perguntar, essa prática que você imaginou para trazer, levaria quanto tempo mais ou menos? Só para eu poder ver aqui o tempinho que a gente tem. Não, a gente pode fazer ela durante 3 Três minutos. Vamos, minutos? 3 Então são 20 e 24. Vamos fazer em 3 minutos e aí a gente otimiza para a gente poder fazer a finalização. Pode ser? pode ser. Então, Vamos. quem está presente aqui, a Fernanda vai apresentar esse trabalho. Espero que vocês se engajem, né, nessa proposta. E quem for assistir posteriormente, que também faça no tempo. E mesmo quem está aqui,
depois vai lá e repete, porque existe uma prática. Essa repetição cria uma disciplina para criarmos esse espaço. E é só para apontar uma coisa que a Fernanda falou antes, né, daquele distanciamento, é lembrar da frase clássica: para eu enxergar a ilha, eu preciso sair da ilha. Então, o distanciamento saudável tem essa provocação importante de você se colocar, de você ter é, o foco, enxergar a proposta e fazer um grande mergulho. Então vamos batalhar? Eu vou pedir um segundinho que eu vou ter que sair da tela porque eu tenho uma gata e essa gata todas as vezes ela participa muito e agora ela está batendo a porta. Deixa eu só abrir a porta para o meu gato rapidinho, Tá um minutinho, bom. gente. Desculpa. Enquanto isso, eu vou só falar antes da prática sobre a questão do ritmo respiratório. A prática que a gente vai fazer não é, eu não trouxe de propósito, eu não trouxe um pranayama do yoga, no sentido assim de um pranayama mais elaborado, enfim, com um monte de detalhes. Eu trouxe um exercício respiratório que pode ser feito por qualquer um, praticante de yoga, não praticante de yoga, porque o objetivo desse exercício é a gente reduzir o nosso ritmo respiratório, a frequência respiratória. Porque a gente tem, no automático, a gente normalmente respira de 16 a 24 vezes por minuto. O que isso quer dizer? Ciclos, né? Quando a gente fala de ciclo, a gente está falando de inspiração e expiração. Então, imagina, para você, num minuto, você respirar 24 vezes, você respira bem curtinho. É uma respiração bem curtinha. Então, o nosso objetivo com essa técnica hoje é a gente tentar reduzir para 5 ciclos respiratórios por minuto. Ou seja, cada ciclo tem aproximadamente 12 segundos. Então, a gente vai inspirar em 6 e soltar em 6. Então, a gente vai tentar, e não é para ficar paranoico nessa contagem também, é para tentar começar a fazer uma contagem. Você pode usar o metrônomo, é muito legal, né, assim, que vai marcando, mas você também pode usar simplesmente uma contagem lenta, de contar, sabe? Uhum. 1, 2. Você pode usar um mantra para contar também, eu gosto de usar. Então, assim, tem um texto do Hatha que fala que você pode engravidar o seu pranayama. Então, você pode ter um mantra seu, você pode falar, nossa, eu quero trazer mais amor para a minha vida. Você, em vez de contar 1, 2, 3, você faz amor, 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 6 vezes. Então, assim, você traz. Então, enfim, então a gente vai fazer isso. A gente vai inspirar, a gente vai tentar. E aí, mas 6 está muito para mim. Aí você vai começar com menos, você vai começar com 4, tá? Então, aí só para vocês entenderem, a gente tem uma métrica que o objetivo é a gente ir diminuindo cada vez mais. Se você acha que 6 está fácil, tenta ir para 8. 8 segundos inspirando, 8 expirando. Quanto mais você alarga e esse tempo, melhor. Assim, você vai aumentando os benefícios. Então, é isso, vai trazendo mais consciência, você vai estimulando mais a sua hipófise pineal, você vai entrando mais em estado meditativo, vai aflorando a intuição. São vários benefícios, além do relaxamento e do alívio do estresse, tá? E, última coisa, a gente tem que fazer uma respiração suave. Não é para fazer uma respiração intensa. Tenta entender que você primeiro deixa o ar entrar passivamente e depois você começa a puxar o ar e soltar um pouco o seu abdômen. Lembra de soltar um pouco o abdômen na inspiração e trazer um pouco o abdômen para dentro na expiração. Apesar de que o ar não está indo para a barriga, a gente está fazendo esse movimento para a gente poder movimentar o nosso diafragma e assim ampliar mais os nossos pulmões e depois espremer o pulmão e tirar o ar velho. Então, é a mesma coisa na expiração. Deixa o ar sair primeiro passivamente e depois você vai forçar o restinho de ar a sair. Então, feche seus olhos, pode ser na cadeira, onde você estiver. E começa a tentar inspirar em 6 e soltar em 6.
Se você quiser experimentar, aumenta um pouquinho o tempo. Se você achar que 6 está fácil, sobe para 8. A gente está respirando só pelo nariz. Lembra do movimento do abdômen? Você expande um pouco. Depois você não contrai muito, você só recolhe, tudo com sutileza, com suavidade. E para quem continua de olhos fechados, e a gente agora vou fazer um minutinho de uma técnica que pode ajudar muito no sono, para a gente relaxar. Você vai simplesmente agora continuar tentando manter esse tempo de 6, mas você vai alternar entre nariz e boca. Você vai inspirar pela boca, não, pelo nariz, perdão. Vai fazer um biquinho e vai soltar pela boca, bem lento. Vai puxar o ar agora pela boca. Fecha a boca e solta bem lento pelo nariz. E continua esse ciclo. Entra pelo nariz, sai pela boca, entra pela boca e sai pelo nariz. Tentando manter os tempos, né? Tentando deixar os 6 ou 8 segundos. Próxima vez que você soltar o ar pela boca, você deixa a sua respiração fluir. E quando você se sentir confortável, você vai abrindo os olhos, tá? E pode ir voltando. É muito simples esse tipo de exercício, gente. E tem um efeito realmente muito bom assim para nossa saúde e é rápido o efeito. Não sei se vocês chegaram a sentir. Já dá um pouquinho de relaxamento, né? Já coloca a gente num outro lugar. Eu fico com vontade de ficar falando de olho fechado. Tá fazendo um barulho engraçado, né? Não sei se é o meu celular, Não, aqui mas acho que não está fazendo barulho, eu não estou escutando, não. Mas, tá. Fernanda, que maravilha! Eu fico muito contente, né, da sua colaboração, da sua participação hoje aqui comigo. Como é bom a gente fazer essa troca, como é bom eu receber isso, e como deve estar sendo bom para todo mundo que está aqui, que vai fazer depois também, né? Ter acesso a algo do diferente, algo que está tão falado, mas a gente não sabe na profundidade, e você trouxe com uma profundidade e ao mesmo tempo com uma leveza, com uma clareza, para que a gente tenha essa assertividade. E saúde é isso, é essa plenitude, é esse acesso, é a gente fazer o movimento, dar esse passo. E Sim, você fez aqui uma prática tão bacana, tão gostosa e tão eficiente. Porque também a gente tem que falar das eficiências, sim. A gente quer um resultado, né? claro, E claro. vida é isso, saúde é isso. É a gente estar nesse momento, nesse processo e aproveitar ao máximo a jornada.
Total. E eu adorei você ter trabalhado o termo cartografia, isso nos aproximou mais Sim, ainda. Acho que é muito bacana a gente ter a cartografia biográfica, que é essa história de vida, sua narrativa, desde, né, de antes, inclusive, do seu nascimento até o momento atual, e também a prospecção daquilo que você quer para o seu futuro, um futuro, né, nesse saudável como a gente quer, e trabalhar essa cartografia energética, que é que mapeamento é esse? O que é esse aparelho tão perfeito, essa engenharia tão bela, com tantos conteúdos, com tantas possibilidades? Basta a gente total. querer acessar. E sou Sim, sim. muito grata, muito grata. Estou Ah, realmente aqui eu em que estado de agradeço. graça. Obrigada, querida. Foi muito bom. E E aí aqui a me gente. fez eu lembrar de uma frase, só para fechar, que fala que é de um texto antigo, né? Mas que fala assim que o yoga é a arte da gente juntar os cacos que se quebraram. E eles vão estar sempre se quebrando. Então é um pouco esse lugar da gente também sair Uhum, dessa idealização, né? Que ai, quem faz yoga tá, né, tá sempre bem. A gente continua praticando porque tem sempre caco para a gente juntar, sabe? Para a sim. gente E desse colar de caco, volta. você faz um lindo mosaico de vida, Exato, com exato. cor, com alma, com sabor, com saber, com tempero, com gosto, esse prazer de estar vivo e de estar podendo fazer todas essas trocas. E os comentários aqui foram ótimos, eu também agradeço muito a Igualmente. todos vocês, né, que tem muita gratidão, muito bom, maravilhoso. Então, E vou só parabéns. fazer uma propaganda rapidinho, que é propaganda não, mas convidar quem queira. É propaganda também, né, gente? A gente às vezes tem um mito com algumas palavras. Mas quem queira fazer uma aula comigo, é só me mandar uma mensagem. Eu dou aula online e vou começar a dar aula presencial num espaço lindo em Copacabana, para quem é do Rio. Então vai ter aula em Copacabana toda terça e quinta às 19 horas. Terça é comigo e quinta é com um professor, meu parceiro. A gente está nesse projeto juntos, aulas de Kundalini Yoga. E eu dou aula online toda segunda e sexta, tá? Tem horário de manhã e tem horário à noite. E também dou aula particular. Então, é isso. Fiquem à vontade. Quem tiver curiosidade, quiser experimentar, pode mandar uma mensagem. Beleza, então entre em contato com a Fernanda e qualquer coisa, fala aqui com a gente e estamos aqui para isso, é darmos Obrigada, amor. muito obrigada, querida. E eu vou querer fazer essa cartografia biográfica, hein? Estou muito Então, curiosa. bora, vem fazer. Porque é E isso, falo a gente mesmo, tem quem está que. aqui tiver curiosidade e quiser fazer esse mergulho profundo, né, em sua história de vida, para realmente ir lá e trabalhar toda a transformação, porque vale a pena ressignificar, vale a pena dar um passo diferenciado para um resultado também diferenciado, com qualidade, né? Claro, Então, claro. é isso. Muito Gente, obrigada. Beijo grande, beijo. obrigada, Tchau, tchau, gente. gratidão. Obrigada. Tchau, Fê. Beijão.